Olá, eu sou Bruna Vasselay, Personal Organizer, e eu tô aqui através do método Organon para ensinar um pouquinho para você sobre organização. E hoje eu quero falar de um assunto que eu acho de extrema importância. Muitas clientes, amigos comentam sobre isso e eu acredito que aí na sua casa pode acontecer de ter também esse probleminha de organização. Na verdade, a organização é algo muito fácil, muito prático, basta você começar, que você não vai mais querer parar, porque é viciante o quanto tempo você ganha com isso, o quanto sua família ganha e quanta economia de dinheiro também. Um exemplo simples que eu quero dar hoje é sobre organização de gaveta. Geralmente a gente tem, não é todo mundo que tem, né? Eu não tenho, eu tive que ir buscando aqui em casa para poder contar para vocês, mas muitas pessoas têm uma gaveta desorganizada, que é a gaveta de entrada, que a gente costuma chamar, que é a gaveta que você abre e vai colocando tudo que chega, você coloca a chave, você coloca o seu óculos, você coloca o remédio que você está utilizando, você tem um cheirinho para casa, você deixa o seu relógio, você tem os cabos do iPhone, do Android, do seu celular, do seu fone de ouvido, de todos os teus aparelhos que você usa todos os dias. Você tem algumas guloseimas, porque alguns doces merecem ficar longe da despensa. Vamos ver se você se identifica. Canetas, blocos de anotações, um T, que mais? Algumas contas, quando você chega, contas às vezes que precisam ser pagas e para não serem esquecidas, elas estão na gaveta de todos os dias, né? As chaves eu já falei para vocês, bloquinhos também, aqui tem post-it, remédios, né? Também comentei, mas peguei um pouquinho mais, porque tem gente que toma antibiótico, algo assim, e gosta de deixar naquela gaveta de todos os dias. E essa gaveta, ela é importantíssima. Eu não acho que aqui você precisa deixar de tê-la, né? Nossa, eu preciso ter uma caixa de remédio. Eu concordo, eu tenho uma caixa, eu acho essencial. Você colocar todos os remédios lá e de vez em quando você pegar a caixa e fazer aquela triagem e tirar tudo que tá vencido, anotar para que serve os remédios, sempre não esqueça disso, mas isso em outro post eu conto para vocês melhor. Mas nada impede de você ter um lugar para os seus doces favoritos, que às vezes não é para ficar no alcance das crianças, ou você mesmo não quer comer toda hora, mas você quer deixar ele ali reservado, você quer tirar a tua aliança, você quer tirar o que você está usando e deixar, porque amanhã você vai usar novamente, então vai ser um rodízio essa gaveta. Você quer deixar fácil uma caneta e um bloquinho, porque volta e meia a gente precisa anotar alguma coisa, lembra de algo, o óculos que você está usando durante a semana, o controle, às vezes, do ar-condicionado, o controle da TV, perto dessa gaveta, enfim, eu acho importantíssimo. O que eu acho só que falta é organização, mas nada impede que você tenha essa gaveta, a gaveta de entrada, que eu costumo chamar, organizada. E o que é essencial, que eu acho que em primeiro lugar vocês precisam saber, eu acho importantíssimo, eu como personal organizer e como proprietária de loja de produtos organizadores, quero adiantar para você que o produto não vem em primeiro lugar, tá? E nem na minha vida veio em primeiro lugar, porque quando eu comecei a fazer organização, eu organizava com potinhos de sorvete e tinha que me virar com aquilo, organizar os closets, as gavetas daquele jeito. E depois que eu separava tudo, que eu organizava tudo, eu olhava e pensava, poxa, podia ter aqui um quadrado que se encaixasse, que ficasse na horizontal ou que ficasse na vertical e que eu conseguisse deixar tudo em ordem, que minha cliente fosse amar e a família dela pudesse continuar a organização, e foi para isso que surgiu os produtos. Realmente eles vieram para que solucionasse, para que as pessoas conseguissem ter continuidade. Isso eu tenho como experiência porque eu venho de uma família muito organizada e para nós sempre foi muito comum deixar as coisas nos lugares, independente de ter e indiferente do produto, organizador ou não, a gente sempre colocava no lugar. Então foi algo que eu nasci e achei que isso era comum em todos os lugares, mas com o tempo eu percebi, peraí, não é bem assim, não são todas as casas assim, e isso foi bom. Essa percepção fez com que a minha vida mudasse de cabeça para baixo e isso virasse uma profissão. E eu tô aqui para contar para vocês o quanto o produto é importante depois da organização. E aí, como que eu faço?
Quando eu faço a organização na casa da cliente, eu posso ensinar aqui na prática para você, porque você pode fazer aí na sua casa. Só que você precisa lembrar que o produto organização vem depois da organização, tá? A não ser que você tá fim de semana, já sabe o que você quer, ok, comprar, ir lá e organizar. Mas eu digo sempre para as clientes que é melhor esperar, por quê? Primeiro, a tua gaveta não é igual àquela gaveta que você viu um vídeo lá na internet. A tua gaveta pode ser mais rasa, ela pode ser mais funda, ela pode ser mais estreita, ela pode ser uma gaveta de diversas maneiras e que muitas vezes um organizador desse tamanho, por exemplo, uma cesta como essa, olha meu palmo aqui, é muito mais alta do que sua gaveta, vai ficar enterrando e não vai ter como organizar aquela especificamente, né? Especificamente aquela gaveta, aquele ponto. E aí, o que eu acho legal? Que você observe bem isso, que você tire a medida da sua gaveta. Primeira coisa, para você saber a altura que você pode utilizar lá na sua casa. Hoje existem várias linhas, a gente está numa época ótima porque são inúmeros modelos de organizadores. Eu trouxe aqui um baixinho também para mostrar, olha a diferença da altura desse, o quanto tem diferença de um lugar ao outro. Mas também posso afirmar que tem várias casas que tem gavetão na sala ou na entrada ali perto, nessa gaveta de entrada que a gente costuma chamar, mas tem também gavetas bem estreitas. Então se liga no produto. Primeira coisa, olhar a altura da sua gaveta. Depois que você mediu a altura, o ideal é você setorizar o que você tem, tá? Eu vou abaixar a câmera aqui, que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu separei aqui, que é o que eu encontro geralmente nas clientes. Então aqui eu separei tudo que tinha, né? Fiz uma mistureba, deixa eu pôr aqui tudo junto. E aí eu comecei a fazer a separação, né? A gente tem chave, então chave que eu uso todo dia é isso aqui, né? Eu gosto de ter uma guloseima, então vamos ver. Geralmente tem uma barra de chocolate, tem um docinho importado, chicletes. E aí eu separo também, para saber mais ou menos o volume que eu e minha família gostamos de guardar. Daí tem também as coisas para anotações, bloquinho, post-it, um rascunho, né? Aqui. As contas, gosto de manter as contas aqui. As contas também, deixo separadinha. Quero ter ali um espacinho para colocar minhas coisas pessoais, né? Tenho meu óculos, remédios que eu tô utilizando durante a semana. Alguns acessórios aqui, vamos separar remédio, os acessórios, os cabos também são importantes, canetas, vou deixar junto com os bloquinhos de anotações, pronto. Aqui tem um cheirinho também para o ambiente, para a sala, né? Então vamos deixar ele separadinho também. O relógio eu posso colocar junto com o óculos, que é de uso pessoal. O controle a gente pode colocar lá pertinho dos cabos, né? Então tá aqui, fiz uma pré-seleção para mostrar para vocês as categorias do que na minha casa é utilizado, tá? O que a gente gosta, o que a gente costuma ter, então isso é muito pessoal, lembre-se disso, tá? E a partir desse momento aqui, dessa setorização, deixa eu voltar a câmera aqui, que é quando você vai fazer a setorização aí no teu espaço, que você vai observar qual é o volume que você precisa aí na sua casa. A gente costuma anotar bastante, tem bastante bloco. Preciso de um organizador maior. Eu tenho bastante conta. Não, eu prefiro pôr numa pasta, vou tirar dessa gaveta. Ok, já elimino. Então pensa sempre na hora de organizar aquela gaveta que precisa da sua ajuda, do seu help, que ninguém tem como fazer isso por você. Você não pode pedir para sua diarista, tata, mãe, irmã, organizar, porque você sabe o que você precisa, né? Você é sua família. Esse costume aqui, eu fiz assim um exemplo só para mostrar, e talvez você nem se identifique com tudo que eu separei, talvez você tenha mais coisas ou menos, mas para mostrar o quanto é importante fazer a setorização. Essa setorização que eu fiz aqui, essas famílias, que a gente costuma chamar de famílias no mundo da organização, ela é importantíssima porque é a partir daqui que você vai saber, depois de ter a altura do seu espaço, quais são os organizadores que você precisa para deixar aquela gaveta em ordem. Então, um exemplo, né? Vou pegar o pequenininho. Eu tenho aqui
o cheirinho que eu gosto de ter um borrifador na sala, por exemplo, ele é pequeno, não pode ficar deitado, senão vai vazar. Vou pegar um organizador pequeno, tá? Digamos que minha gaveta caiba. É aqui que você começa a definir aonde vai ficar cada coisa, né? Você costuma ouvir cada coisa no seu lugar? Não é à toa, né? Não é à toa, porque realmente cada coisa tem que ter o seu lugar. E a partir do momento que você cria as famílias, do que a sua família precisa, do que você precisa ir na sua casa, você vai conseguir definir o espaço que você tem. Minha gaveta é desse tamanho, eu tenho que pôr tudo dentro disso. Então, quais são os organizadores que eu preciso? Um mais quadrado, um mais retangular, eu preciso de um pequeno, eu preciso de um mais alto para as coisas não tombarem, preciso emborrachado? Não, pode ser sem borracha, enfim, é aí que você vai definir. Então, aqui um outro exemplo, os controles, esse modelinho retangular, ele é ótimo, cabe mais que um, aqui eu coloquei um só para dar o exemplo para vocês. Então, aqui a gente já vai começando a encaixar, eu vou montar aqui embaixo, depois eu vou mostrar para vocês como que fica. E aí você vai sentindo o que eu preciso, né, desses organizadores. Quais são os produtos que eu preciso? Eu tenho os cabos, mas esses cabos aqui, um exemplo. Todo mundo tem muito cabo, gente, por favor, elimina cabo que você não usa mais, tá? Com a ponta ruim. Não sei se vocês sabem, mas o cabo, se ele tá danificado, ele pode danificar o seu aparelho, tá? Eu já perdi um aparelho, já queimou um telefone meu e o problema era o cabo. E era o cabo original, mas ele tava já passado, coitado. Então, uma ideia, se você tem cabos extras, né? Às vezes as famílias têm um na sala, um no quarto, enfim. Não usa muito, então não precisa ficar num lugar muito fácil, né? Em um local nobre. E você pode pôr também no saquinho zip, ó. Aqui eu coloquei o exemplo só pra colocar ele aqui, ó. Tem a ponteira dele também. Nesse caso aqui, ó, essa ponteira, ela tá junto com o T, porque a ponteira é antiga e o T já tá nas tomadas novas, né, nas novas versões. E aí eu vou deixar junto, já que eu uso junto, né, não tem por que separar o T aqui só pra me dar trabalho. É a ponteira do carregador e isso aqui a gente utiliza só no espaço onde tem os nossos espaço gourmet, onde tá nossos amigos que querem também usar, então acaba que fica só por um final de semana, por uma ocasião especial, então não precisa estar num lugar nobre, eu gosto de colocar em saquinho. Se eu não coloco em saquinho, se os clientes costumam utilizar bastante, eu procuro organizadores com divisórias bem pequenininhas para que acomode e não fique abrindo o fio e você consiga deixar bem organizado, tá? Nesse caso aqui, ó, dá para testar, ó, coloquei num pequenininho. Mas uma outra opção, ó, como tem aqui o famoso pau do selfie, que é um objeto que a gente acaba usando aqui nesse ambiente, eu vou colocar em um organizador maior. Vocês viram? Já mudou, ó, porque eu tenho mais acessórios aqui. Então isso tudo depende do que você quer no seu espaço, tá? Se eu quero pouco, eu pego o menor. Se eu quero bastante, eu pego o maior. Então tá aqui mais uma opção. E outra coisa legal, outra ideia, é você definir a parte, por exemplo, de escritas aqui, né? Ó, os objetos que você costuma usar todos os dias, eu gosto de ter caderneta, post-it e gosto de ter as canetas juntas, tá? Então, no meu caso, eu já colocaria nesse organizador aqui tudo junto, mas tem cliente que gosta ou tem bastante caneta, já pode optar por um organizador retangular. Então, o que eu quero mostrar pra vocês com isso? Que o organizador, ele é fundamental. Olha as chaves, olha que legal. Vou mostrar já pra vocês aqui o que eu pré-selecionei para dar uma ideia pra vocês. Mas ele depende do espaço que você tem aí na sua casa. Nem sempre o que você quer ou o que você vê em redes sociais é aquilo que você precisa e é aquilo que vai ser útil na sua casa. Então, preste muita atenção nesse detalhe quando você for pensar em organização. E é muito importante organizar gavetas e armários que estão fechados e que lá dentro você sabe que tá tudo um caos, porque essa desordem ela fica aqui na sua cabeça, sabe? Você senta na sala, você olha a gaveta, sei que você tá uma bagunça, não é assim? Você sabe que tá, você fecha, ok, ninguém vai ver, você pode receber visitas, mas você sabe que aquilo vai te incomodando. E a partir do momento que você
vai acoplar o que for melhor para você, vai acomodar os melhores organizadores, vai setorizar, jogar o que for lixo. Aqui eu já tinha feito a triagem, mas tem casos que a gente tem que jogar lixo. Às vezes fica lá um chocolate aberto, acaba que estraga. Então você acaba colocando tudo no lugar, isso é importantíssimo. Tem organizadores maiores, cabe na tua gaveta, sem problemas. Quero menos organizadores e maiores, você pode concentrar mais coisas em uma gaveta só. Faça a família de acordo com o que você quer, com o que você precisa. E fica muito mais prático. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesses organizadores aqui, só uma ideia do que eu montei. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu coloquei as chaves, eu coloquei o spray, coloquei o óculos, coloquei controle e coloquei uma entrada, né? Eu poderia estar repetindo esse organizador aqui para os remédios, posso repetir esse outro organizador aqui. Opa, mais uma chave aqui, vou pôr no lugar. Poderia repetir esse outro organizador, como este daqui, para as contas e assim por diante. Um outro igual para os objetos, para os doces, e assim eu formaria a gaveta do jeitinho que a minha família precisa, do jeitinho que eu preciso aqui. E isso funciona também com essa outra linha, a mesma coisa. Aqui eu trouxe mais uma opção, porque, primeiro, tem cliente que não quer fazer várias categorias pequenas. Gente, não tem problema. Não significa que tem que ser assim. Vocês olham os posts, vocês olham as ideias, são inspirações. Leve a organização como uma inspiração, mas lembre-se, tudo o que você precisa está aí dentro da sua casa. Tudo o que vocês querem, tudo o que precisa para funcionar, para você ganhar mais tempo, porque imagine você procurar a chave no meio dessa bagunça e tudo misturado. Fica muito mais difícil, não fica? E tenho certeza que os filhos, o seu parceiro, sua parceira, quem mora com você, vai agradecer. Então comece isso, comece a organização dentro da sua casa, principalmente por essa gaveta, a gaveta do caos.